Estou bom, braço aqui mostrando o rosto. Olha lá, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Espero. Eu soube nesse evento faz pouco tempo. Deixa eu só abaixar o volume aqui. Não, tô aumentando, né? Pronto, bora. Vamos ver um vídeo de papagaio, mostrando o rosto. E já influenciar tudo. Botem no código, quando virar influenciador, eu aviso a vocês. E eu vou estar fazendo live. Eu posso fazer live agora. Eu vi, só que vai ter que uns probleminhas. Tá? Uns problemas. É poucos problemas. Não é tantos problemas. Beleza? Às vezes eu vou ter que fazer grave. Mas, gostei. Quem conhece as duas músicas, para Malikinha, que é a mais fácil. Ah, beleza. Gongon, esse vídeo é para você assistir, tá? Se você quiser aqui assistir esse vídeo. Tá muito rápido, galera. Vida bonitinha? Nossa, sobre esse cara. Eita, quase que o cara morreu. Passou, fez a boa. Cadê o cara quase morreu? Quebra, cara. Ah, não, o cara quebrou o braço. Ah, cadê o rei? Deixa eu cara. Galera, esse é o Dreambox Bichinho, legal, galera. É porque ele